amigos, e voltei, desta vez com um novo livro. Vamos ver se este eu leio até ao fim, essa é a intenção. E espero que estejam todos bem. Vou-vos ler um pouco da sinopse deste livro aqui na contracapa. O livro chama-se Para Onde Vão os Guarda-Chuvas e é do Afonso Cruz. E a sinopse diz assim: o pano de fundo deste romance é um Oriente afabulado baseado no que pensamos ter sido o seu passado e acreditamos ser o seu presente, com tudo o que esse Oriente tem de mágico, de diferente e de perverso. Conta a história de um homem que ambiciona ser invisível, de uma criança que gostaria de voar como um avião, de uma mulher que quer casar com um homem de olhos azuis, de um poeta profundamente mudo, de um general russo que é uma espécie de galo de luta, de uma mulher cujos cabelos fogem de uma gaiola, de um indiano apaixonado e de um rapaz que tem o universo inteiro dentro da boca. Um magnífico romance que se desdobra numa sublime tapeçaria de vidas, tecida com os fios e as cores das coisas que encontramos, perdemos e esperamos reencontrar. Foi vencedor do Prémio SPA, Sociedade Portuguesa de Autores, finalista do Prémio AP, Associação Portuguesa de Escritores, finalista do Prémio Fernando Namora. E então o livro começa assim. Primeira parte. Com licença. Com licença, disse Fazal Elai. O pedinte tinha um pássaro mágico que, em vez de voar para o céu, voava para dentro das pessoas e, quando voltava para o ombro do dono, cantava uma melodia. Ou seria um verso. Tanto faz, adiante. E essa melodia, ou poema, conforme fosse uma coisa ou a outra, era a mais perfeita tradução da alma que o pássaro acabara de visitar, com todos os quartos e divisórias que as almas têm, com as mesas cheias de doces velhos, com o chão forrado de tapetes feitos à mão, com as lâmpadas fundidas, com o alcorão deitado junto à cama. Acha! Esse pedinte chamava-se Tal Azizi e acreditava que os homens têm duas almas. Olha para os meus dedos, Isa. Duas almas. Uma, duas. Vês? Uma que está dentro do corpo e outra que está dentro do céu, como um pensamento está dentro do cérebro, como o verbo sentar está dentro das cadeiras. Há muito tempo, Lore e Alá, essas almas viviam juntas, eram marido e mulher, antes de o tempo ter começado a existir, antes de o tempo ter começado a envelhecer-nos, a apodrecer o pão, a abrir buracos na roupa, a fazer as cadeiras ranger, a arruinar as casas, a abandonar os velhos, a deixar ossos por todo lado, a fazer iogurte do leite fresco. Antes disso, meu pequeno Isa, antes disso era tudo uma unidade, como esta mesa e a madeira de que é fabricada. Foi isto que Fazal El-Ali disse, mais para si do que para Isa, o rapaz magro, tão magro e calado, era raro falar, que estava sentado ao seu colo. Pela janela entrava uma luz avermelhada, de final de dia, que abria caminho pelo ar denso até se deixar cair no tapete do chão da sala. Elai estava sentado junto a uma mesa de madeira folheada, revestida de fórmica, redonda, coberta por uma toalha de plástico e alguns insetos mortos. Em cima da toalha havia 3 pequenas jarras enfeitadas com flores, sendo a do meio a mais alta e de vidro transparente. As das pontas eram brancas. Todas tinham rosas vermelhas de plástico, com gotas de cola a fazer de gotas d'água. As mãos de Fazal Elai tremiam enquanto tirava um cigarro do bolso da camisa de linho. Passou os dedos pelo nariz, cheirou o cigarro, verde acastanhado, fininho, atado com corda de cânhamo. Com licença, disse ele, e do bolso das calças tirou um isqueiro, acendeu o cigarro, expeliu o fumo contra o ar à sua frente. Com a mão esquerda pegou numa chávena de chá e levou-a à boca. Sentiu o calor a envolver-lhe a língua, o palato, os dentes, o nariz, a garganta, enquanto Isa se mantinha encolhido debaixo do fumo que se enrolava com a luz da janela. Amina, irmã de Fazal Elai, agarrada à ombreira da porta da sala, com as unhas compridas cravadas na madeira velha, gritava: Uma vergonha! Uma vergonha para a nossa família! Elai tinha trazido um miúdo para casa. Uma criança da rua, pior ainda, cristão. Pior ainda, um americano. Fazal Elai sentaram nos seus joelhos e, com esse gesto simbólico, pois era assim que se fazia no tempo de Abrão, o primeiro monoteísta,
Adotava-o e fazia-o herdeiro da fortuna que ele garantia não possuir. Isa tinha uns cabelos pretos, um corpo magro, uns lábios secos. As pernas eram arqueadas, ossudas. Uma vergonha existia à mina. Isa esfregou os olhos por causa do fumo. Olhou para Fazal Elai, que parecia aliado dos gritos da irmã, e voltou a esfregar os olhos. Uns meses antes desta vergonha que a mina gritava, tinha acontecido uma grande tragédia. Quando Salim nasceu, Fazal Elai abriu as mãos para cima num gesto. Quando Salim nasceu, Fazal Elai abriu as mãos para cima num gesto de felicidade, com os braços para os lados, com os braços a tremer, com os braços ossudos, com a pele suada e brilhante. Glória a Allah, dizia Fazal Elai, glória a Allah. A luz entrava por uma pequena janela da apertada divisória do hospital e batia nas paredes, escorrendo com a umidade, desenhando pequenos veios em cima da tinta. Elai reparou nas gotas de água na madeira branca da porta, quis contá-las. Começou a fazê-lo mentalmente. 1, 2, 3, 4, 5, quis desistir. 6, 7, quis desistir com mais força. 8, 9, não conseguia parar. 10, 11, 12, 13, estava muito nervoso. Atrapalhou-se com a contagem quando a sua mulher disse qualquer coisa que ele não percebeu. Fazal Elai reparava no modo como a água, como as pequenas gotas de água, prendem a luz dentro delas. Como nós, os homens, pensou Fazal Elai, pequenas gotas que são armadilhas para a luz. Allah seja louvado. Olhou finalmente para Bibi, a sua mulher, baixando os braços. Tinha a camisa colonial com manchas de suor, uns colarinhos com décadas de atraso em relação à moda, mas conforme a arquitetura do hospital, conforme as janelas pequenas e grandes e os estores partidos, conforme a madeira a desfazer-se debaixo do sol e da chuva, debaixo dos anos, debaixo dos gritos dos pacientes e dos nascituros e das mães e dos moribundos. Usava calças de linho branco, tinha barba e cabelo preto. O penteado era alisado com brilhantina, que derrapava para a testa e para a nuca, fazendo brilhar a pele mais do que fazia brilhar o cabelo. Bibi tinha ao colo uma criança, um recém-nascido, o seu filho. Fazal Elai viu-lhe as mãos fechadas. É assim que nascemos, pensou ele, com os punhos cerrados. Meu filho não agarra em nada senão nele mesmo. Mas aos poucos aprenderá a abri-las. Aprenderá que para ter coisas é preciso abrir as mãos. Só assim se consegue amar, não é, Bibi? Só assim se consegue dar a mão, só assim se consegue pentear os cabelos. Muito bem. Ele aprenderá a agarrar em coisas perfeitamente diferentes, nos seus cabelos, querida Bibi, nos meus dedos tortos e mais tarde numa arma, peço perdão. Queria dizer nas contas de oração, adiante, ou nos peitos da sua mulher, ou se for a vontade de Allah, noutras mãos fechadas, sim, noutras mãos fechadas, inshallah. Fazal Elai pegou nas mãos do filho recém-nascido e emocionado levou-as à boca. Tinha lágrimas nos olhos. Acha, é do tamanho do meu Alcorão, pensou Fazal Elai olhando para o filho, mas parece mais profundo, e os cabelos são letras do melhor calígrafo. Este parece um liam, aquele parece um wa. O que estará escrito num cabelo despenteado? Perguntou Elai em voz alta. Bibi olhou para ele com as sobrancelhas escuras e pesadas, mas não disse nada. Elai encostou a boca à orelha direita do filho e sussurrou. Com licença, não há outro Deus senão Allah e Maomé é seu profeta. De seguida tirou umas tâmaras do bolso da camisa, mastigou um pedaço de uma delas, a que lhe pareceu mais doce, e com os dedos passou o suco pelas gengivas do bebê. Ouviu soltar um vagido tímido, quase inaudível. Julgava que os bebés, quando nasciam, choravam muito alto. Peço muita desculpa, mas julgava mesmo. Pensava que ocupavam o mundo todo com os seus primeiros berros. Mas afinal são mais uns gemidos do que uns berros, não é, Bibi? Deve ser, que sei eu. Este chora assim, outros talvez chorem mais alto. Tens razão, não sei o que digo. Uns choram mais, outros menos. Somos todos diferentes, não é, luz da minha alma? Desde que saímos do útero, se calhar até antes. A minha irmã, quando nasceu, contou-me ao meu pai, não disse nada, nem sequer abriu a boca. Tiveram de a espancar para que desse sinal de vida. Não sei nada disso. A mim, o meu pai batia-me todos os dias. Não era para que chorasse, era para que me calasse. Engoli tanto choro que nem sei como não fiquei salgada por dentro. Põe o bebê no berço para ele dormir. Ele não precisa de mamar? Não sei.
Pousa-o no berço e vai abraçar o teu primo. Precisamos todos de descansar. Bibi tinha a cara inchada, estava toda despenteada, com os cabelos molhados do suor e colados à testa, mas estava, segundo faz a Lelai, maravilhosa, resplandecente e gloriosa. A pele castanha de Bibi estava avermelhada, os lábios tremiam-lhe ligeiramente e tinha os olhos brilhantes. Escorriam-lhe lágrimas que não eram de felicidade, mas do esforço do parto. Elai, depois de fixar a mulher e de sentir uma espécie de enlevo místico ao observá-la, baixou a cabeça como sempre fazia. Era a sua maneira de viver, com os olhos apontados para a terra, com o olhar descaído. Pousou Salim, todo vermelho do nascimento, no berço. Fê-lo muito devagar, com muito cuidado, e tudo era calmo, como uma tarde sentada num tapete a beber chá verde. Silêncio. Tudo era calmo, apesar dos gritos à sua volta, dos gritos que vinham do corredor, dos gritos que vinham do lado lá dos cortinados da cama contígua, da música que vinha do rádio de alguém. Faz Alelai olhava para o filho maravilhado. Nunca tinha visto nada tão grande aparentar ser tão pequenino. Passou o indicador pela bochecha do bebê. Com licença, vou ter com o meu primo, querida Bibi, desculpa. Parece-me que o Salim deve querer mamar, está com a boca aberta, parece um peixe quando o tiramos da água para lavar o aquário. Bibi pegou no filho e pô-lo a mamar. Elai desceu as escadas para o piso térreo. Espero que a última ação do meu filho, pensava Elai, seja uma gargalhada, para equilibrar a primeira, que foi chorar. Passou por 2 médicos, quase derrubando com a sua felicidade um deles. Cuidado, gritou-lhe o médico, mas Elai não havia nada à sua volta, exceto uma antiga melodia persa que aprendera em criança e que agora se repetia e lhe enchia a cabeça e lhe escorria pelas barbas e pelas roupas. Fora dele, dos altifalantes do hospital, soltava-se a voz do muezzin. Na sala de espera estava o seu primo Badini. Abraçaram-se. É um rapaz, dos que choram baixinho. Badini sorriu. Um homem que ouvia a conversa disse que também tinha acabado de ter a felicidade de ser pai. Glória a Allah, e acrescentou, filhos da puta dos bebés que nos deixam como as mulheres, todos delicados. Vamos para casa? Perguntou Elai. O primo, que era mudo, respondeu inclinando a cabeça, uma cabeça enorme, desproporcionada em relação ao corpo. Porque Badini rapava o cabelo, a barba, as sobrancelhas e ainda cortava as pestanas, ficava com um rosto terrível, como um inseto muito grande, ou como o universo antes de nascer. Olhava aos outros com os olhos demasiado negros, um escuro sem luz que lhe saía das pupilas, bocados de noites pretas. No entanto, parecia estar sempre a sorrir. Quando se olhava para ele, dava a sensação de estar contente, mas era uma forma de ataraxia. O mudo não deixava que o mundo lhe tocasse e não se envolvia no mundo, vivendo num espaço demasiado interior, demasiado dentro. Tinha pernas curtas e braços curtos. Uma das mãos, que eram as suas palavras, tinha menos um dedo que lhe caíra quando era miúdo, um mindinho todo negro que havia desistido antes do resto do corpo. Faz Alelai percebia-o muito bem, melhor do que se o ouvisse. Sempre que olhava para as mãos dele, era como se visse o seu próprio pensamento. E, por vezes, não tinha a certeza absoluta de ter ouvido as mãos do mudo ou ter atribuído ele próprio os seus pensamentos às mãos de Badini. Quando saíam do hospital, cruzaram-se com Dilawar Krupin, que vinha ofegante, com um camise castanho, umas contas de oração na mão direita e as faces coradas. Os seus olhos azuis eram muito redondos, quase fora das órbitas, quase a cair no chão. Os 3 homens cumprimentaram-se. O mudo Badini afastou-se uns passos, enquanto Faz Alelai contava as novidades a Dilawar. Com licença, Dilawar Krupin, já sou pai. É um rapaz, dos que choram baixinho, glória a Allah. Dilawar sorriu, mas parecia desconfortável e mexia os lábios de um lado para o outro como um rato. Faz Alelai perguntou-lhe pelo pai, o general Ilia Vassilievich Krupin. E o outro respondeu que o pai estava bem, como sempre, forte como uma tempestade, forte como um Hindu Kush, forte como um galo de luta. Que Allah o proteja, disse Elai. Dilawar Krupin continuava a mexer os lábios, a remexer as mãos. O mudo Badini, afastado uns passos, reparava nesse comportamento e interrogava-se. Faz Alelai despediu-se de Dilawar, que se despediu dele e do mudo com um movimento da cabeça e uma frase de cortesia. O sol descia na vertical, caindo em cima das cabeças, queimava tudo àquela hora. Furava os corpos e chegava às almas, aos intestinos, aos ossos.
Dilawar subiu as escadas para o primeiro piso do hospital enquanto Elai se afastava com Badini, que com as mãos lhe perguntava o que é que ele estaria a fazer ali. Fazal Elai olhou para as mãos do primo, que mesmo quando dizia as coisas mais vulgares, como pedir o saleiro ou cumprimentar alguém, parecia poesia. As mãos de Badini mexiam-se como poemas. Não sei, respondeu Fazal Elai. É estranho, parecia nervoso. Será que o pai mergulhou na doença? Perguntou o mudo com as mãos delicadas. O general? Não. Está saudável como uma montanha. Talvez alguém próximo, alguém da família? As tragédias gostam da nossa intimidade, de se sentar connosco a beber chá. Está tudo bem com a família, foi o próprio Dilawar que me disse. Se houvesse notícias dessas, ter-me-ia dito, não é? Então o que é que ele estará a fazer aqui? Não faço ideia, primo, não faço ideia. Conhece o Dilawar, talvez ande-lhe alguma enfermeira. Ele gosta de mulheres, quem o pode censurar? Mas com isso só se arranja problemas, não é? Depois temos de lhes comprar perfumes e chocolates e levá-las a passear, que tormento. Uma mulher tem de ser passeada, é assim mesmo, como os cães das velhas francesas. Continuaram a caminhar calados um ao lado do outro. Fazal Elai chamou um táxi e regatearam o preço da viagem. Elai disse ao taxista, com licença, o preço que me pede dá para chegar a Paris de avião. E o condutor respondeu que o melhor era Elai começar a aprender espanhol porque não baixaria o preço. O mudo sorriu. Fazal Elai pediu desculpa, mas que em Paris não se falava espanhol e continuou a tentar, com o seu tom de voz rasteiro, reduzir o preço para metade, depois para 2/3, depois para apenas 3/4 e por fim já só regateava uma quantia tão insignificante que o taxista acedeu. No hospital havia umidade a escorrer pelas paredes, mas Dilawar não reparou. Subiu os degraus 2 a 2, exceto os últimos 3. Percorreu um corredor atolado de gente e de gritos, desviando-se das macas, dos doentes que estavam sentados no chão, dos doentes que estavam deitados no chão, dos enfermeiros e das enfermeiras. A sua boca ainda se mexia como um rato a comer. A respiração continuava ofegante. Parou em frente a uma porta sem reparar nas gotas de água condensadas na madeira branca, sem reparar como estas aprisionavam a luz dentro delas, tal como os nossos corpos aprisionam as almas e as dores. Olhou para os seus sapatos, cheios de pó, pensou que deveria tê-los engraxado. Sem bater à porta, entrou no quarto de Bibi. Na vida acabara de fazer 15 anos. Tinha os lábios cheios do sol do verão e da neve do inverno, ligeiramente gretados pelas palavras, pela comida picante e pelo hábito de neles esfregar as unhas. O pai dissera-lhe antes de morrer, tossindo entre as palavras, com a garganta derrotada pelo cancro. Lembra-te sempre de uma coisa na vida. Lembra-te sempre de mim, não é preciso mais nada. Promete-me que te lembrarás de mim. Prometo, Baba, disse na vida. Quando te lembrares de mim, lembrar-te-ás de tudo o que te disse. Sim, Baba. Passa-me os cigarros. É melhor não. Passa-me os cigarros. Na vida levantou-se para ir buscar o passo para dar ao pai. Este tentou pôr um cigarro na boca, mas não conseguiu e os cigarros caíram no chão de terra e cimento. O pai tinha as mãos a tremer, mas não as via a tremer. O pai achava que era o mundo que tremia e que ele era o único em paz. Na vida apanhou um dos cigarros que tinha rolado para junto do seu pé esquerdo e pô-lo na boca do pai. Acende-mo. Na vida obedeceu, com a cara enfiada na tristeza. O pai travou umas baforadas, tossiu e um fio de sangue apareceu-lhe nos lábios, a sujar-lhe os dentes de vermelho, a sujar a vida toda de vermelho. O sangue é da cor da desgraça, pensou na vida. É da cor da morte. Nem sei porque é que quando morre alguém nos vestimos de preto. Devia ser de vermelho, que é o corpo do avesso. Ficaram ambos com lágrimas penduradas nos olhos, ela de tristeza, ele por causa do fumo. Lembrar-te-ás de como deves comportar-te. Lembrar-te-ás de ler o Alcorão, de estudar. Não há mal nenhum em saber onde fica o Nilo e quem foi Faradi ou o que diz o Majnawi. Lembrar-te-ás de respeitar os mortos, porque ninguém respeita os vivos sem saber de onde eles vieram, e todos nós viemos dos mortos. Todos os nossos antepassados estão enterrados. Foi de lá que nós viemos, não há vergonha nenhuma em perceber isso. Pelo contrário, devemos sempre lembrar-nos disso. E é para junto deles que eu vou, que eu volto. Lembra-te na vida, ninguém parte, tudo o que fazemos é regressar. Sim, Baba. Lembrar-te-ás de mim, não é na vida? Sim, Baba. Cuidarás do teu irmão mais novo, porque te lembrarás de mim, e ao lembrar-te de mim, lembrar-te-ás de tudo o que te disse.
E lembrar-te-ás de Deus e cumprirás sempre as tuas obrigações e as orações diárias. Casar-te-ás com um homem bom e ouvirás a tua tia. Não deixarás que o teu irmão vá a casas de ópio, nem que ande com armas. Sim, baba. E o cigarro caiu-lhe da boca lentamente, como se não tivesse a certeza de que a gravidade era uma lei. Na vida apagou o cigarro, que tinha a ponta vermelha de sangue por ter estado em contacto com a boca do pai, com o pé descalço. Não sentia nada na pele, dor nenhuma. Ficou assim durante algumas horas, com o pé em cima do cigarro apagado, com o barulho da morte que parecia um exaustor dentro da sua cabeça. O pai tinha um braço fora da enxerga, caído pelo chão, a boca aberta, sangue seco nos lábios, no pescoço, na roupa, mas os olhos não pareciam mortos. Na vida passou a mão pelos cabelos do pai, passou a mão várias vezes. Ainda repetia esse gesto quando a irmã entrou em casa, a sua irmã mais velha, que era muito alta e tinha de se baixar para passar nas portas. Na vida não olhou para ela. Ainda tinha os olhos deitados sobre o sangue que manchava o cigarro desmaiado, e sobre os cabelos do pai, e sobre a boca morta, e sobre os ouvidos apagados. Na vida perguntou à irmã se ela queria um chá, mas a irmã não lhe respondeu e disse-lhe, isso sim, que ela deveria ir viver consigo e com o marido, que era um bom homem, um empresário das canalizações, mas na vida recusou a oferta, preferia ficar com a tia. Então a irmã disse que ela não prestava para nada, que era uma estúpida, e que a tia não saberia casá-la com um bom homem. A irmã na vida tinha as costas encurvadas, pois andava sempre a fazer esforço para não parecer tão alta, que isso era quase um insulto para os homens, e a mãe sempre lhe dissera que era desajeitada, e tudo isso lhe pesava na coluna, fazendo-a dobrar-se. Na vida voltou a perguntar se ela queria um chá, e a irmã saiu sem responder. A tia chegou a casa pouco depois, a gritar e a chorar. Agarrava nos cabelos e puxava-os, gemia pelo irmão e por Deus. De repente, muito irta, disse, temos de tratar do funeral. Bom, e vamos ficar por aqui. Parece-me muito bem, francamente. Falaram muito bem deste livro. É um autor que eu, francamente, nunca ouvi falar. Mas estou com um bom pressentimento. Parece-me que este vamos ler juntos até ao fim. Espero que tenham gostado. Obrigada pela vossa atenção e até muito breve.